Graça e paz, irmão. Deus abençoe grandemente os irmãos. Tô aqui na rua aqui, amém? Fiz uma caminhada aqui, agora eu tô aqui parado aqui, amém? Vamos lá, irmãos, falar um pouquinho sobre batalha espiritual. É um assunto a qual muitas pessoas têm, amém? E eu tô aqui para trazer um ensinamento a respeito da experiência que eu tive com Deus e a compreensão a qual o Espírito Santo ele tem dado para nós, amém? A Bíblia vai dizer, né? Lá em 1 Coríntios, se me falha a memória, capítulo 4, vai dizer que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Então vamos lá. O que é um dispenseiro dos mistérios de Deus? O que é um ministro? Ministro todos nós sabemos, amém? Mas o dispenseiro é aquele que está dispensando algo da dispensa, amém? Eu acredito que todos os irmãos já sabem o que é o significado do dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, eu acredito que meu chamado, além de ser um chamado na área profética, né? Além de eu sou ungido a pastor, mas meu chamado é muita questão dos mistérios de Deus, amém? Apesar que quando eu me converti, dificilmente eu vi alguém que ensinava sobre isso. Hoje em dia, a gente vê no YouTube servos e servas de Deus que acabam explicando um pouco sobre o assunto, mas o assunto é muito vago, amém? E são poucos que gostam de explicar da maneira assim profunda, amém? Da maneira assim biblicamente falando também. Amém? Então vamos lá, explicar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre sonhos, sobre aviso. Eu acredito que você já sonhou que estava parecendo que tinha uma mão te sufocando, parecendo que estava sentindo falta de ar à noite. Pastor, o que é isso? Primeira coisa, isso aí representa uma batalha espiritual que você está enfrentando exatamente naquela noite. Se você estava sonhando, ou se você acordou parecendo uma sensação que é acordar, parece ter uma coisa te sufocando, parece que a tua mente funciona, mas o teu olho não quer abrir, você não consegue acordar, o que é isso? Primeira coisa, nesse exato momento, a compreensão que eu tive em relação a isso, tem um bruxo, amém? Um demônio, ou algo semelhante a isso, tentando te sufocar, tentando te matar, ou seja, você está sendo atacado por bruxos, por feitiçaria pesada, ou, na maioria dos casos, são demônios que estão tentando invadir o seu corpo, ou até mesmo tentando te matar. Naquele momento, irmão, que você está querendo acordar, parece estar imóvel na cama, somente a mente funciona, nesse momento tem um demônio em cima do teu corpo. Um demônio ou uma bruxaria pesada, lá um encantamento, alguma coisa que lançaram contra a tua vida, amém? Nesse exato momento, você está enfrentando uma batalha espiritual, amém? A psicologia vai dizer que é paralisia do sono, amém? Só que eu não acredito que é isso, por quê? Primeiramente, vamos entender. Eu já tive muito isso, irmão, querer acordar, parece ter uma mão te sufocando, algo tentando paralisar na cama, e eu nem convertido não era, nem da igreja eu não era. Eu lembro que isso acontecia várias vezes e na minha mente eu falava assim, mãe me ajuda, em outras palavras, família me ajuda, nada acontecia. Mas houve um momento que eu falei assim, Deus me ajuda. Na hora minha mente destravou e a minha boca saiu palavras. Então naquele dia em diante eu comecei a repensar e pensar, poxa, tem algo estranho nisso aí, isso aí é algo espiritual. Amém? Então, no meu ponto de vista e a experiência que eu tive em relação também à Bíblia. A Bíblia dá margem para isso, que nós estamos em batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Amém? Não estou menosprezando a psicologia. Estou falando no quesito paralisia do sono. Eu não acredito que isso seja um fator psicológico ou um fator de paralisia aí correspondente ao cérebro. Não. Isso é um ataque espiritual contra a tua vida. Amém? Pastor, agora fala um pouquinho sobre sonhos. Vamos entender que outra coisa também que as pessoas têm com frequência, amém? Pastor, eu sonhei que eu estava expulsando o demônio. Pastor, eu sonhei que no momento que eu estava expulsando o demônio estava resistindo à minha oração. No sonho, parecendo que eu estava ficando sem voz. Primeira coisa, vamos entender. Sonhos geralmente são algo que está acontecendo no mundo espiritual ou geralmente é algo que Deus está te avisando para você se preparar. Quando você sonha que está expulsando o demônio, nesse momento Deus está te mostrando que naquela madrugada, naquela noite, você entrou em batalha espiritual literal. Naquela mesma hora, naquela mesma noite, você entrou em batalha espiritual e houve um confronto. O teu espírito humano, amém? Entrou em confronto com uma entidade demoníaca na noite. Em outros casos, quando se sonha que está expulsando o demônio,
Deus pode estar te mostrando um chamado nesta área de libertação. Amém? Todos nós podemos, amém, operar na área de libertação. Mas tem pessoas que têm uma capacitação maior, têm um chamado. Por exemplo, tem pessoas que têm uma fé mais ativada, tem pessoas que têm um discernimento de espírito mais ativado, tem pessoas que Deus inclinou o coração delas, amém, para ter mais profundidade nesta área. Então são pessoas que têm um ministério na área de libertação. Então quando você sonha que está expulsando o demônio, geralmente é duas coisas. Ou Deus está mostrando que você teve êxito, você foi bem sucedido numa batalha espiritual na noite, amém? E isso vai refletir na área física. Ou Deus está te mostrando, que está te convidando, ou está mostrando que você tem um chamado na área de libertação. Em outros casos também, quando se sonha que está expulsando o demônio, e naquela noite, naquela madrugada, parecendo que o demônio não tava te respeitando, o demônio parecendo que não estava querendo sair, o que mostra? Deus está mostrando para você se consagrar mais, para você se preparar mais, porque você está entrando em batalha espiritual e você ainda está no nível muito baixo, amém? Você está fraco espiritualmente, o inimigo está aproveitando a situação e está te atacando, amém? Então quando se sonha que está expulsando o demônio não sai no sonho, ou a voz perde, parece que está tendo uma barreira, uma dificuldade, nesse momento Deus automaticamente, indiretamente está chamando você para jejuar, para aumentar de nível. Pastor, mas estou jejuando já. Então a batalha que você está enfrentando exige de você um pouco mais. Talvez aumentar mais a oração, aumentar mais o jejum, aumentar o quebrantamento, alguma coisa para edificar mais a tua fé. Amém? Então quando se sonha que está tendo resistência, está mostrando que aquele nível de obstáculo, aquele nível de demônio está resistindo ao nível espiritual que você está. Em alguns casos, quando acontece isso, pode ser brecha também, ou pode ser que o nível espiritual da tua fé está baixo e Deus quer que você pague mais preço, que você jejue mais e ore mais. Amém? Lembrando, tem situações, irmãos, que sonhos são algo que está para acontecer ainda, mas infelizmente muita gente não sabe disso. Tem hora que você sonha as coisas no sonho, está acontecendo a batalha naquele exato momento, naquela noite. Você enfrentou uma batalha, amém? Isso acontece demais. Por exemplo, Deus já me levou em espírito. Eu estava dormindo, eu fui em espírito, entrei dentro de um centro espírita, num lugar lá, acho que é um centro espírita. Eu estava fazendo um ritual. Ô, irmão, parece brincadeira que eu vou falar com vocês aqui, amém? Tem pessoa que pode escandalizar, mas eu sentia como se eles fez um ritual lá, o meu espírito saiu do corpo. Presta atenção, o meu espírito saiu do corpo. Deus permitiu aquilo acontecer para me ver. Parecia que eu estava fazendo um ritual lá contra a minha vida. E eu saí do corpo e fui até lá. E eu vi um rapaz negro, e ele falando umas linguagens estranhas lá, parecia linguagem africana. Eu não sei, estava tendo tipo uma dança. E o cara gritando, e aquela gritaria, aquela coisa toda. Interessante. E eu fui andando em direção àquele lugar. E esse rapaz, ele estava possesso manifestado. E um tanto de gente assim à volta dele. Só que as pessoas não me viam. E eu sabia disso. Só que esse rapaz, quando estava possesso, ele estava gritando. Ele apontava o dedo para o meu lado, sem saber que eu estava lá. Na verdade, parece que a entidade falou com ele. Eu fui em espírito e mesmo assim ele viu. Aí teve uma hora lá, não sei o que eles arrumou lá não. Eles conseguiram fazer um sinal de uma cruz na minha testa. Ou seja, fizeram um ritual para tentar me matar. Amém? Só que no dia seguinte eu abri o jejum e ali automaticamente Deus já quebrou, cortou todo o laço. Então fizeram um ritual para tentar travar o meu espírito, para tentar travar algo da minha vida espiritual. Amém? No entanto, não tiveram êxito, não que eu seja alguma coisa, mas o poder de Deus que opera na minha vida pela graça, pela misericórdia do chamado a qual Ele tem na minha vida, Deus me guardou. Então aprenda uma coisa, batalha espiritual, irmão, tem vários níveis. Amém? Você pode estar entrando em batalha espiritual quando você está dormindo. Amém? Quando você está acordado, em vários níveis. Então, lembra de uma coisa. Quando você sonha com batalha espiritual, é duas coisas. Ou aquela batalha espiritual aconteceu à noite, ou Deus está te alertando de algo que está para vir. E detalhe, a maioria das batalhas espirituais reflete no físico. Por exemplo, no sonho, você brigou com o demônio te deu bateu em você. No outro dia, começa a ter contenda na sua casa,
começa a ter confusão, naquela semana o seu patrão briga com você, ou acontece situação. Por mais que no sonho não mostrou seu patrão, não mostrou pessoas da sua família, mas mostrou um animal te mordendo, um bicho te pegando, brigando. Por quê? No mundo espiritual, às vezes a coisa já aconteceu. Por outro lado também, às vezes não é nada que aconteceu no mundo espiritual. Deus está só te avisando de algo que estaria para acontecer. Amém? Qual que é o segredo então? Ore, peça a Deus livramento, peça a Deus ajuda. Amém? Se humilha, clamando a Jesus. Amém? Confessando Jesus e abrindo jejum. Eu tenho certeza que Deus vai intervir a teu favor. Amém? E Deus é fiel e Deus é maravilhoso para guardar cada um de nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escureceu um pouquinho a tela aqui, viu, irmãos? Mas Deus está no controle. Amém? Essa palavra, esse assunto é muito vago. Outra hora eu falar mais sobre esse assunto. Deus abençoe os irmãos. Inscreva no canal. Amém? Deus abençoe grandemente. E se alguém teve experiência semelhante ao que eu contei, escreva aí, tá bom? Vai edificar a fé de muita gente no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, irmãos?